Jesus foram para a salvação de almas. Se você ler, tem uma passagem em Apocalipse que diz que, né, capítulo 12 fala a memória, que ali os irmãos podem ver que o Iraque hoje ele praticamente não existe, foi destruído. Tem alguns irmãos lá que ficam cantando hinos no aramaico. Irmãos, uma coisa linda. Eu escutei o hino no aramaico, os irmãos iraquianos, nossos irmãos iraquianos, cristãos a Jesus, que coisa linda, eu chorei. Eu não entendia muito bem a língua, mas tinha uma tradução escrita. Que coisa linda. Essa cidade era uma cidade como se fosse Nova York hoje. Todos os comércios de linho fino, os navios mercantes passavam por essa cidade. Como é os Estados Unidos hoje? Hoje, como é a China, mas a China agora começou a perder o poder, né? Os Estados Unidos começou aquela guerra lá, e colocar agora, tem alguns aplicativos que eles vendem muito, eles dominam o mundo porque as pessoas não pagam imposto. Só que agora os Estados Unidos colocou imposto, e agora a China está começando a descer. Então ainda continua os Estados Unidos no comando. Naquela época era o Iraque. Só que você vai lendo na Bíblia, está escrito que ele vai comércio de linhos finos, comércio de todos os produtos, mas tem lá comércio de almas. Então você pode ver que muitas pessoas hoje, que algumas fizeram sucesso, algumas pessoas, esse dia mesmo eu escutei uma música de um rapaz, que ele não era evangélico, mas eu achei uma música bacana, uma música não tinha maldade, ele fez para a esposa dele, achei interessante. A esposa dele ficou com ele, separou dele porque ele estava se drogando muito e tal, e ela acabou deixando ele, mas ele fez uma música para ela, porque ele não ter conseguido, né, se melhorar e tal, e ele fez um grande sucesso e morre com 40 anos. Só que essas pessoas, elas fizeram algo, elas entregaram algo. Muitas pessoas, você vai, nossa, o rapaz morreu tão cedo, o outro morreu com 30 anos, o outro morreu com 40. Aquela menina, a cantora mais poderosa do mundo, né? Estava no sucesso, o mundo inteiro está ouvindo até hoje. A alma da pessoa já foi, mas o cântico continua sendo ouvido nos corações das pessoas. Então isso significa que quando Jesus morreu, ele morreu para resgatar nossas almas. Por mais que nós lutamos para melhorar nosso físico, cuidamos da nossa saúde, eu quero viver bem, com saúde. Chega a hora de eu partir, amém, mas eu não quero ficar vegetando, por isso eu procuro me cuidar. Às vezes as dificuldades vêm. Sempre falo para os irmãos, eu poderia estar internado, né? Perdi aí uma semana e pouca, mas me atrasou muito na minha caminhada. Estava bem, fazendo exercício, caminhando, as coisas eu já estava com um monte de projeto na cabeça. Aí veio isso. Só que eu lutei contra a morte, eu lutei contra meu corpo, eu lutei contra tudo que era negativo e falava, vocês não vão me levar. Não está na hora. E eu, às vezes eu até xingava, sabe? Até xingava as doenças, amaldiçoava tudo que vinha para cima de mim. Vocês podem fazer o inferno que vocês quiserem. Vocês podem mandar as doenças que vocês quiserem. Vocês vão matar meio mundo, mas vocês não vão me matar agora não. Eu sou meio tribulado assim, quando eu estou meio com raiva das coisas que estão acontecendo comigo, eu começo a atacar tudo, sabe? Eu comecei a atacar tudo, eu começo a brigar até comigo mesmo, até com o meu próprio corpo. E você fica ligeiro, que nós vamos agora entrar na batalha. Então eu consigo. Mas na realidade, o Senhor Jesus morreu pela nossa alma. Há um comércio de alma. Já teve pessoas que me ofereceram muitas coisas, anjos, pessoas que cuidam de coisas. Eu falei, tudo bem, pode fazer, não te dou minha alma não, não adoro ninguém. Aí eles rapam fora, porque eles querem a alma da gente. Eles não vai dar alguma coisa, seja, eles querem a nossa alma. Eles não vai dar nada pra gente para não ganhar nada, entendeu? Então não tem negócio comigo, não tem negócio. Eu poderia estar pregando para a multidão, mas não tem negócio comigo. Poderia ter dado a minha cabeça para vários presidentes aí de denominação grandes que me chamaram para participar de vários encontros aí pelos cantos aí de multidão.
né? Que você vai lá e vai fazer a sua cabeça, você vai receber a unção lá, alguma coisa, mas depois você está no comando deles. Então eu não entrego a minha alma para ninguém, porque depois o preço é alto. Então, o que tem a ver com o texto, com o versículo hoje, que eu nem abri a Bíblia, porque os irmãos já conhecem? O problema, o maior, é onde você está habitado. Onde mora a sua alma? Você está nesse corpo, ele tem as dificuldades, eles têm as aflições na face da terra. Você sofre, você mora em um lugar, fisicamente, na sua casa. Você vai pagar imposto, daqui a pouco passa os anos, vem as contas nunca param. Você tem seu carro, você tem seu esposo, ou sua família, ou você não tem, mas o mais importante na sua vida é onde a sua alma mora. Porque mesmo você estando na sua casa, você pode ser perturbado. Alguém pode chegar no seu portão, seu imposto está atrasado, nós queremos sua casa, usa o campeão. Na Europa, muita gente está perdendo a casa, porque aqui no Brasil está sendo feito igual lá. As pessoas ficam tudo alegrinhas quando a prefeitura, os caras ganham os terrenos, a prefeitura vem, anota, falando: olha, nós vamos trabalhar aqui para vocês pagarem imposto, vamos fazer melhoria. Aí assina um documento lá de 100 anos. Daqui a 100 anos, tudo bem, você pode morrer, mas vai ter seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Aquilo não vai pertencer mais a eles serão escravos. Eles não terão mais casa. Como aconteceu na Europa, muita gente não tem mais casa. A casa é do governo, a casa é da prefeitura. Então, o mais importante para a sua vida é onde mora a sua alma. Eu estou aqui, eu defendi esse lugar, irmãos. Tentaram fechar de várias formas esse lugar. Eu defendi isso aqui com a minha alma. Eu defendi aqui no espírito, liguei, eu lutei. E outras igrejas foram me oferecidas para dirigir, para me pastorear, igrejas pronta com 100, 200 membros. Mas eu lutei, porque eu sabia que Deus tinha um propósito nesse lugar. Mas eu tenho minha consciência que a cada dia as coisas estão apertando, e o que vai valer para a minha vida é aonde a minha alma está habitada. Aleluia. Ele está falando assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. E só nele confiarei. Aleluia. Você pode estar habitado na igreja, você pode estar habitado numa pessoa, você pode estar confiado, mas você tem que morar. A sua alma tem que estar habitada em algum lugar. Porque se ela está habitada em algum lugar, você pode estar em casa agora, ou sua esposa está atribulada, seu cachorro está perturbando, seu vizinho está dando soco no seu portão, as ruas estão atribuladas, as pessoas estão correndo para lá e para cá, saqueando mercados, porque se houver uma guerra civil, se houver uma pandemia, e as carretas não passarem por esses pedágios que cada vez o cara paga de 100 conto, e eles quiserem mandar, porque agora quem manda no Brasil não é brasileiro, tudo é vendido para os gringos podem prender a nossa água, Sabesp não é brasileiro que é dono, eles podem chegar lá e cortar a água. O SAI que os irmãos estavam trabalhando, não fizeram concurso lá, entraram, acabou o SAI, já entrou tudo quanto é coisa, porque é gringo, é gente que cada um compra uma parte. A nossa água pode ser cortada, por isso que eles não querem que você tenha poço. E se você tiver poço, eles falam: não, tudo que passa embaixo do solo está na Constituição, pertence ao governo mesmo. Não, mas eu uso água de poço. Não, mas você tem que pagar, porque o que passa embaixo também é do governo. Não adianta você falar: eu tenho poço, né? Eu vou deixar meu poço, porque se um dia tenho 4 caixas d'água, cada um 1.000 litros. Eu tenho 4.000 litros em cima da minha casa. Aí vão falar: para que isso tudo? Para que isso tudo? Deixa fechar a torneirinha lá para você ver. Você tem a televisão lá do tamanho do seu quarto, né? Compra caixa d'água, tá? Por quê? Agora, eu não me apego a tudo isso. O mais importante é que eu posso passar por tudo isso, mas se a minha alma está habitada no esconderijo do Altíssimo, eu vou passar dando glória e vou passar com paz no coração. É aonde mora a sua alma. O meu corpo está aqui nesse mundo, mas o mais importante é onde mora a minha alma. Onde mora a minha alma? É um lugar de habitação. E se eu estou habitado no esconderijo do Altíssimo, tá
aquela guerra, um perturbando aqui, outro aqui perturbando, outro não sei o que lá. E eu falo, eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. O que acontece? Além de eu ter mais vida e ter mais saúde, eu vou ter mais tranquilidade, não vou ter medo da morte, nem medo de uma porção de coisas. Quando eu partir, eu parto em paz, porque eu estou em lugar de segurança. Porque a luta do Senhor não foi pela minha carne. Por isso que a maior preocupação é a falta da comida, né? Por que a gente não consegue jejuar muito tempo, fazer muito jejum? Porque a gente está sempre com fome desesperada. Porque os alimentos que nós comemos, eles já têm algo nele para provocar fome na gente. Então a gente fica, o nosso estômago começa a ficar desesperado, a gente começa a dar dor de cabeça. E o que vai acontecer? E os alimentos que a gente acostumou a comer não são alimentos que têm todas as vitaminas que nós precisamos. Eles só são provocantes. Aí quando eles tirar da prateleira todos esses alimentos, haverá um desespero pelaquela alma que não está habitada nos esconderijos do Altíssimo. A falta da comida, a falta do dinheiro, a perturbação do governo nos pressionando. Algumas pessoas têm aposentadoria, outros de vez em quando chega lá, outro travou meu cartão. Não, o governo abaixou, no vez de aumentar nosso salário, abaixou. Não acompanha a inflação. E a gente está sempre perdendo. Perdendo o quê? Perdendo cabelo, perdendo dinheiro, aposentadoria nunca acompanha. As coisas, a inflação sobe mais do que o que a gente ganha. A gente só perde. A única casa que a gente não perde nada é a nossa morada do Altíssimo, onde nós estamos habitados. A gente já nasce perdendo vigor físico, né? Perdendo força, perdendo isso, perdendo aquilo. A única coisa que a gente não perde é aquilo que a gente faz com o Senhor. Então esta palavra para o coração dos irmãos hoje, para que seja fortalecida a vossa fé, que aonde o mais importante da sua vida é aonde mora a sua alma. De vez em quando você fica frito, de vez em quando você fica comendo, de vez em quando você fica assustada. Quando o seu dinheirinho abaixa um pouquinho, você já fica meio preocupada. Quando o negócio não chega lá, que aperta um pouquinho, você fica ansiosa. Entenda bem, a sua alma não depende das coisas deste mundo. Foi por isso que Jesus não morreu pela nossa carne, porque se ele morresse pela nossa carne, hoje vou fazer agora 60, eu estaria numa aparência de 30 anos, eu nunca ficaria velho, minha carne nunca desgastaria, porque ele já salvou toda ela. Tudo que eu como, nós estamos cheios de tranqueira no corpo, nós temos coisas que vai destruindo dentro da gente, a gente nem percebe, cada vez elas vão crescendo, né? Tem tanta coisa dentro do corpo da gente, e elas vão comendo a nossa energia, comendo as coisas da gente, vai deixando a nossa memória falhando, vai deixando o vigor físico, o cansaço vai vindo, aí vai vindo um monte de enfermidade, pressão alta, diabetes, não sei o que lá, é tanta coisa, né? Eu fui pesquisando, eu fui lendo que a diabetes, por que os irmãos tomam remédio 20 anos e nunca cura? Porque é uma bactéria no fígado. Então, se não matar ela, a diabetes nunca acaba. Por isso que aí os caras ficam só dando remédio. Ela nunca morre, fica só o remédio toda vez do resto da vida, né? Então, nós estamos cheios de coisas tranqueiras que eles colocam também nas comidas, principalmente esse salame, né? Esse salame, essas coisas todas, vem com um monte de verme, um monte de coisa lá que entra no nosso corpo. E cada um deles tem uma função na nossa memória e eles dirigem até a nossa mente. Por isso que quando eu chego aqui para pregar, eu falo, irmãos, a minha mente é enganosa. A minha mente é falha, eu não posso confiar na minha mente, né? Esse dia ontem, essa semana, o teu irmão aqui, que esse irmão vai fazer uns 10, 15 anos, que esse irmão ele é um dizimista fiel, e aí eu devolvi o cartão, e o dinheiro dele voltou dentro do cartão. Como que aconteceu aquilo, eu não sei. Aí até pensei, esse irmão ele nunca deixou de dizimar, mas pensei até que não tinha caído. Depois quando eu fui olhar, o irmão falou, varão, você me devolveu o cartão, estava com o dinheiro dentro, né? Aí eu vou dar os dois, ainda bem que você é honesto, né? E por quê? Eu já estava pensando que o irmão naquele dia não tinha dado. A mente da gente é falha, ela esquece chave. Quando você queima a panela, a mão queima, esquece. Hoje eu já saí de casa, esqueci o fogo, o gás aberto. Cheguei em casa, meu gás estava aberto. Quando eu cheguei, o cheiro de gás, né? Há momento que as coisas estão mexendo com a nossa mente.
E você pensa que não é um monte de coisa na cabeça da gente, dirigindo a mente, vai tomar decisão. Às vezes você acorda tribulado, você não sabe por quê. Entendeu? A gente está assim. Agora, o que é mais importante de tudo isso? É que você... Irmão, só para você ter uma ideia, passei ali na casa lotérica para pagar uma conta com o meu carro. Paguei a conta e vim embora para casa a pé, deixei o carro lá na frente da casa lotérica. Sério. Aí depois quando eu cheguei em casa, eu falei, cadê meu carro? Está na minha garagem. Aí voltei a pé para pegar o carro. Agora imagina. Então o que eu faço? Aí eu procuro agora cuidar da minha saúde para eu ter menos falha. Aí eu faço assim. Então quando eu vejo que eu estou assim, o que eu faço? Quando eu coloco a chave no lugar, coloquei a chave nesse lugar, eu falo e resisto no meu subconsciente. Aí eu não esqueço mais. E quando é uma coisa, eu falo, Espírito Santo, me lembre disso aqui, porque senão isso aqui pode acontecer um acidente. Aí o Espírito Santo não deixa eu esquecer. Uma vez eu entrei no Carrefour, ele estava com a mala, naquela época usava cheque, né? Tinha cheque da igreja, um monte de coisa da igreja, um monte de conta da igreja. Larguei a mala lá no Carrefour. Depois eu voltei lá. Quando eu voltei lá, graças a Deus que a minha memória é boa, né? Eu sei o CPF meu, todos os meus documentos eu sei de cor, de cabeça. Meu celular, minhas senhas, tudo eu tenho tudo de cabeça, né? CNPJ da igreja 03 284 283 554 001-31. Tudo eu sei, as senhas até daqui, tudo eu sei. Então quando eu cheguei lá, o cara falou, o que tem dentro da mala? Eu fui falando tudo, eu fui falando todos os meus documentos, eu fui falando tudo. O policial já me parou, aquele policial mesmo federal, parou na rua, eu estava sem nada, meu carro estava sem documento, sem nada. Deixei a carteira em casa, deixei tudo em casa. Eu falei assim, a placa do meu carro, meu documento é esse, ele foi lá, digitou e puxou tudo meu, sem eu. A minha memória vem, mas está sempre esquecendo uma coisa. O que é mais importante de tudo? É onde a sua alma está habitada. Onde a sua alma está habitada. Meu RG eu sei de cor, meu CPF eu sei de cor, né? Tudo eu sei de cor. Eu só não lembro data de aniversário de ninguém. Só lembro do meu filho porque foi uma grande tribulação o nascimento dele. Corri, andei a 170 do carro para chegar. Quando ele nascesse, cheguei atrasado. Até hoje as pessoas me acusam. Estava no culto aqui de sexta-feira, saía 170, irmão. 170 para chegar lá em Guaratinguetá, daqui na Aparecida. São 5 km depois da Aparecida. Eu saía 170 no carro. E chegou lá, já tinha ganhado. Nossa, até hoje eu... E aí por isso essa marca ficou tão na minha alma, menção, que eu não lembro. 25 de julho é a data do nascimento do meu filho. Esse eu não esqueço. Minha mãe esquece, aí quando todo mundo fala, mãe estava aniversário hoje, e é mesmo tal, aí eu ligo, mãe fez aniversário, né? Mas o mais importante hoje do contexto aqui da mensagem, Jesus não morreu por carne, porque ele mesmo falou, a carne para nada serve, mas as palavras de Deus dizem espírito e vida. Então a gente tem a cura física, sim, podemos ter, mas nós precisamos ter uma alma curada, habitada em algum lugar, que ela não fica no momento das turbulências, quando você começa a perder. Você perde casa, perde carro, você não fica tão tribulado não, mas a mulher quando o cabelo começa a cair, ela fica tribulada. Tem que ir no cabeleireiro, meu Deus, tem que dar uma esticadinha. Meu pai, eu estou horrível, né? Você não fica assim? E se dá um pneuzinho, der alguma coisa, nossa, você olha no espelho, meu Deus, aí fica lembrando de lá. Mas se você vê a sua alma, você vai ver de maneira diferente. Todas as pessoas que partiram que eu pude ver, porque a pessoa demora 72 horas para entender que ela morreu. Então ela ainda fica ali olhando as pessoas, né? E eu já vi várias pessoas, meu pai mesmo, ele veio aqui despedir de mim. E meu pai estava no Rio, o corpo dele estava lá, ele ainda estava falando com meus irmãos. E ele entrou aqui. Eu vi meu pai estava com uma aparência mais nova que a minha. Essa é a sua alma. Sua alma não tem velhice. Sua alma, ela não tem essa aparência que você, quando você vê esse corpo no espelho, você fica assustado e fica, meu Deus, eu estou perdendo, eu estou mal. Não, sua alma tem que estar bem. Se ela está habitada nos esconderijos do Altíssimo, ela está guardada. A pessoa, o que acontece é que você, mesmo você tendo uma idade a mais, mas se você tem uma alma que está no espírito, que está na alegria,
ela vive uma vida de novidade, ela vive uma vida de juventude, né? Tem pessoas que mesmo idosas, ela sorri, ela brinca, tem pessoas que dançam, tem pessoas que vai para festa, tem pessoas que participam dos congressos, mesmo na idade, porque a pessoa está velha no corpo, mas a alma dela está habitada num lugar tão seguro, como se fosse uma cidade já. Então ela já se sente naquela virtude daquela juventude. Eu falo porque eu já vi, todos nós quando partir não teremos essa aparência. Nós estaremos com a aparência de mais ou menos de uns 30 anos. É claro que isso, quando você parte, você vai adquirindo isso, vai dando tempo, até que você alcance ela. Você vai perdendo essa imagem que você tem na sua alma ainda de você, e vai chegando àquela verdadeira do que Deus tem para você, de um corpo glorificado. Por isso, não fique apavorado. Se você estiver guardado nos esconderijos do Altíssimo, você vai ver que você está em outra dimensão, você está em outro lugar, você não está nesse mundo desesperado que arranca a nossa saúde. A gente não sabe nem o que tem que colocar no nosso corpo, é uma coisa que a gente come, é um remédio. Aí eu tive que tomar uns remédios, né, para inflamatório, para coisa. Eu já via que a minha sensibilidade não era a mesma coisa, as coisas não eram a mesma coisa. Então, e por isso que a Bíblia nos pede para nós termos paciência uns com os outros, amai-vos uns aos outros. E por isso, irmão, nós perdemos algumas pessoas, mas essas pessoas elas estão melhor que nós, porque o mais importante foi que as almas foram guardadas, as almas estão salvas, e foi por isso que Jesus morreu. Então há um comércio de alma, por isso, se a alma não tivesse valor, o diabo não vinha pedir para as pessoas: você vai fazer sucesso durante 40 anos, mas eu quero a sua alma. Quando chega aqueles 40, ele pede. Irmãos, aquele irmão agora, é o Daniel Astral, que ele era o filho da luz. Eu tenho 2 livros dele que eu li, né? Antes dele mesmo aceitar Jesus, ele foi do satanismo, ele entregou a alma no satanismo, e o satanismo perseguiu ele, quando ele estava os irmãos podem ver aí nos canais do YouTube, que ele vai falar, eles vão vir me buscar, eu vou falar tudo que eu tenho que falar agora, porque eu sei que eu vou morrer. Ele sabia que ia, ele aceitou Jesus, mas eu não sei. Agora, eu vi, quando eu li o livro dele, eu falei, ele entende muita coisa do satanismo, mas ele tem coisas no mundo espiritual que ele entende pouco. Pelo que eu vi ele falar das igrejas, alguma coisa, eu vi que ele... E aí ele se foi. E ele tinha muita gente, muitos seguidores. Mas antes, ele tinha feito lá pacto. E ele sabia de muita coisa lá de dentro. E como ele sabia de muita coisa, né? Ele sabia que ia morrer. Porque não tinha como ele viver mais. Porque eles não iam deixar ele sobreviver mais. Então não é uma brincadeira. Por isso que há um valor grande, a alma, mais do que o nosso corpo. Há um valor muito, muito grande. Por isso que quando Jesus falou assim, entrega, né? Se tu entregar a tua alma, tua vida, tu a achará. E se tu tentar salvar a tua vida, perdê-la. Ele está falando da nossa alma. E as pessoas, o que vai acontecer? Quando chega a perca, quando chega a falta do dinheiro, muita gente está na internet ganhando muito dinheiro. Se ele perder isso tudo de uma hora para outra, aí aonde que as pessoas estão vendendo as coisas, para quê? Você vai ter isso aqui, mas você tem que dar uma coisa para a gente. É aonde muitos podem se perder. Vai viver uma vida boa na terra, de bens materiais, mas o importante é o quê? É a alma. E aonde é a sua segurança? Habitação no esconderijo do Altíssimo. Por isso, irmãos, como que é andar, já está terminando meu tempo, como que é andar no esconderijo do Altíssimo? Para os irmãos terem uma ideia, é muito legal mesmo. Cada dia que você sente essa presença e sente que você está dentro de um lugar, você vai entrar num lugar de paz, é onde você pede as coisas e acontecem.
Eu já passei no meio de tiroteio. Eu trabalhava, os irmãos sabem que eu trabalhei de segurança na Eletropaulo. E aí estava tendo um assalto, os caras todos atirando. Eu estava tão cantando hino, falando em línguas, cantando hino, que eu passei no meio dos tiroteios. Os caras falaram, tu é maluco, tu vai morrer. A minha alma, eu estava tão habitado em Deus, que eu passava perto dos perigos. Está habitado, o seu corpo está aqui, mas quando a sua alma está habitada em um lugar, ela não tem medo deste mundo. Ela não se assusta, porque esse mundo pode te assustar. Mas você estando habitado no Senhor, a sua alma está guardada. Foi por ela. E se você, quer ver Estevão? Estevão estava ali sendo apedrejado e tudo, mas eu tenho certeza que ele não estava sentindo. Eis que vejo os céus abertos, e os anjos, e a glória do Senhor. O lugar que ele estava, quando você está nesse lugar, você começa a ter visão fora do mundo. Quando você tem visão fora do mundo, você começa a se desligar deste mundo. E esse preço que Jesus pagou por você através de sangue, esse é o valor da sua vida. Por isso, aonde mora, às vezes, por isso que quando a pessoa fala, mas ele é tão ignorante, as pessoas vêm com o meu passado, as pessoas vêm com algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu não gosto de ir. Eu lembro do irmão Antônio falando que ele disse que ele passou tanta fome numa cidade que ele não tem vontade de voltar lá nunca mais. Eu sou assim também. Lugar que eu não prosperei, que eu só passei tribulação, eu não tenho vontade de voltar. E aonde eu vivi com meus amigos, jovens, tudo, eles vêm com aquelas mesmas histórias que parece que eles não evoluiu. E quando eles vêm com história, falam, rapaz, a minha alma não mora mais lá no passado. A minha alma mora no esconderijo do Altíssimo. A minha alma não mora mais no passado. Por isso, às vezes, coisas que já aconteceu 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos atrás, às vezes a pessoa vem, ela está vendo. Eu falo, você está vivendo isso sobre mim? Isso está só em você, porque eu não moro mais neste lugar. A minha alma está habitada no lugar de novidade. E nesse lugar, há uma separação de tribos, povos, línguas. Nós somos em 48 raças. E ali tem cidades. Isso eu posso provar pelos próprios irmãos. Que as irmãs estavam tomando conta aqui. Aquela ceguinha que vinha aqui cultuar, o esposo dela trazia ela. Ela foi na porta da casa dela. E quando chegou lá, Deus falou, olha, ainda não está na hora, mas esse é seu portão, é a sua casa mesmo. É bairro, lugares. E ela veio e contou para as irmãs. Aí agora parece que ela se foi, se eu não me engano. Parece que Deus levou ela agora. E podemos ver várias pessoas que antes, que viu o seu lugar de morada, que viu estando no lugar, estando no jardim. E aonde que passa? Nós lemos hoje o Salmo 23. Guia-me pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Você vai passar por águas, você vai passar em pasto verdejante, e depois você chega perante um povo, uma família que são sua família, e começa a te instruir. Você está na sua família, você está no seu lugar, você está na sua morada. E ali você começa a ser preparado e separado. Nós moramos o quê? Municípios, bairros. Quando você chega no metrô agora, no metrô da Praça da Sé, você vê gente igual formiga. Mas eles se espalham tudo e cada carro vai para o seu bairro ou para o seu município. Então as pessoas atravessam as águas tranquilas, multidões de gente que são levados, salvas. E quando elas atravessam as águas tranquilas, elas passam por jardins, mas ainda não é o lugar de morar. Elas estão passando pelo fluxo onde as almas vão passando. E quando ela chega do outro lado, os anjos estão lá. Esse aqui é o seu endereço, esse aqui é o seu lugar já preparado. Na casa do teu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então o importante é onde a sua alma já está habitada. E você já começa a sentir isso estando aqui na terra. O irmão mesmo aqui, ele viu, Deus mostrou o irmão dele passando por uma grama. Isso que eu estou falando, vocês têm pelo menos um pedacinho de confirmação. Então o mais importante é onde a sua alma está guardada e habitada. Por isso você não deve
não deve jogar as coisas fora, não deve desvalorizar sua casa, seu dinheiro que você ganha. Seja grato pelo seu pão de cada dia. Mas o principal é onde mora a sua alma. A minha alma está habitada no esconderijo do Altíssimo. Então, e eu acho interessante, quando eu estou sempre andando fora do corpo, eu sempre estou em lugar de montanha, de verde, eu nunca estou em lugar de cidade assim, igual São Paulo, sabe? Então eu acho que o meu lugar não é lugar assim, igual se mostra o mundo artificial. Eles mostram metrô, as pessoas andando em moto que voa, já tudo, esse mundo artificial, né? Não, eu viajo por várias montanhas, várias águas, mar, atravessando por mar, e vendo pessoas entrando, e eu falo, como que eu vou falar isso com a igreja? A igreja vê uns pedaços, às vezes o irmão vê as pessoas partindo com flores, com rosas, as pessoas despedindo, porque elas moram no esconderijo do Altíssimo, um lugar de segurança, e a sua alma foi entregue para Jesus. E essa é uma tranquilidade para nós que perdemos, né? Eu digo que eu vi meu pai várias vezes, depois eu vi meu pai outras vezes, né? As pessoas ficam quase 3 meses ainda, às vezes indo dentro de casa, às vezes sentando no sofá assistindo televisão junto, e os anjos vão conversando com elas, até convencendo para que ela entenda que ela já partiu, que ela não tem como fazer mais nada sem esse corpo que nós temos, mas que agora elas começam a receber. E esse treinamento que nós temos aqui é para que você não precisa, quando você chega, você já está ciente de tudo. Quando você não é ciente de tudo, eles começam a convencer você, os anjos pegam você e começam a convencer, porque você demora às vezes 72 horas para entender que morreu, ainda continua ali vendo as pessoas no seu enterro, vendo as pessoas no cemitério, andando por algum lugar. E aí tem pessoas que ele fica com o tempo insistindo ainda em ficar flutuando na face da terra, né? Querem ir no meio da família, aí as pessoas vão ouvir fulano está falando comigo, aí os crentes falam assim, morto não volta. Não, ele ainda não partiu, os anjos estão convencendo ele que ele não tem como fazer mais nada nessa terra, e estão levando ele, depois que ele vai entrar, ele vai passar por esse espaço verdejante, ele vai chegar nesse lugar, aí vai se distribuindo como é o seu país, a sua cidade, a sua tribo, o seu povo. Ali vai se distribuindo como se fosse município, cidade, etc. Quando você chega no condomínio, como é que é? Você vai entrar no condomínio, você entra no condomínio, cada um tem a sua casa, seu lugar, seu prédio, a mesma coisa, só que o céu é muito mais organizado. Você fica perdidinho no Passo da Sé com aqueles ônibus tudo cheio, mas quando todo mundo se espalha, cada um sabe o lugar onde mora. Quando você sair desse corpo, você também já tem uma morada, já tem um endereço, já tem um documento, já tem uma identidade espiritual. E todo lugar aonde for, eu vou para o meu Pai vos preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas. E existe, irmãos, por incrível que pareça, a igreja não prega isso, porque se a gente for falar sobre isso, algumas pessoas vão dizer que nós estamos mexendo com o espiritismo. Eu não sou espírita, eu sou espiritual, mas existem almas que foram tão feridas que elas transformadas muitas das vezes no momento da partida, mas depois elas são levadas em alguns lugares que elas começam a ser tratadas, né, por vários anjos. Então tem cidades, lugares, hospitais espirituais que vai tratando das almas que sofreram muito na face da terra. Isso é tão real que se você for ver no Apocalipse, está lá, as almas estão debaixo do trono e elas falam assim, Senhor, até quando fará justiça por nós? Aí ele fala assim, vocês ficam aí em descanso, ainda não está no tempo. Olha lá, elas estão vivas e elas estão sentindo ainda os sentimentos que elas têm. Isso está escrito em Apocalipse. Quando eu falo para os irmãos que a Bíblia ela dá muito pouco, tiraram muitas coisas da gente, mas graças a Deus que o Espírito de Deus nos leva, e os irmãos têm revelação que não está escrito detalhadamente. Algumas visões que os irmãos têm com seus parentes, com alguém, não tem detalhadamente na Bíblia,
mas o Senhor está vos instruindo o que está acontecendo com a nossa família, com a gente, com todos nós. Então, o mais importante de tudo, a sua alma. Então você não fica em depressão, que até pior, você envelhece mais rápido. Você se olha no espelho, meu Deus, quando eu tinha 15 anos eu chamava atenção, né? Nossa, meu marido me olhava, aquele jovem me olhava, eu era a pessoa mais linda do mundo, jovem, vaidoso. Aí você se olha no espelho, meu Deus, você fica assim, né? Mas olha para o esconderijo do Altíssimo e veja que a sua alma, ela é linda e maravilhosa. É a mesma coisa que a igreja. Tem gente que fala mal da igreja porque não conhece a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Quem é essa? Formidável, né? Como a lua, como o sol, vestido com bandeira. Fala assim, quem é essa como a alva? Está falando da igreja do Senhor. É essas almas tão lindas e maravilosas, transformadas a cada dia. Por isso tenha paz no seu coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Mas eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo também. As palmas exaltam o Senhor. Vamos estar orando, meus irmãos. Dá tempo para nós orar, nós temos poucas pessoas.